Rapaz, eu já tava de saco cheio de ver por aí as mesmas recomendações de séries. Então eu mesmo escolhi a dedo essas aqui pra você ter aquele fim de semana bem servido. E tem pra todo gosto, tem investigação, terror, drama e um parente muito próximo do Round 6 que ninguém tá falando, mas vale muito a pena. Nossa. Pra começo de conversa, não dá pra encaixar corpos em um gênero só. É trama policial com trama científica, viagem no tempo e drama de época. O negócio aqui é serviço completo. Mas pra te situar melhor, essa série foi inspirada em um quadrinho com o mesmo nome por um cara chamado C. Spencer, que Deus o tem. Ele faleceu em 2021 e foi por conta disso que a série passou a existir. Uma homenagem póstuma. A história começa em 2023, quando uma detetive que está trabalhando em meio a um protesto caótico em Londres acaba encontrando um corpo nu com um buraco no olho jogado em um beco muito suspeito. Até aí, beleza, né? Para um detetive, o que é um presuntão jogado por aí. Só que a história leva a gente para 1941, durante os bombardeios alemães em Londres, onde outro detetive azarado chamado Charles recebe um telefonema para resgatar um corpo abandonado naquele mesmo beco. E acredita, é o mesmo corpo. Só que não termina por aí esse mistério, porque o cadáver também tá jogado em 1890 e em 2053, cada um descoberto por um detetive diferente. E o mais legal é que a tela às vezes é dividida no meio para mostrar o que esses 4 detetives estão fazendo naquele mesmo momento. E as 4 épocas que são retratadas foram feitas com muito carinho. Cada época tem o seu tom de cor, figurino e maquiagens diferentes. Sabe o que me lembra? Dark é o sucessor mais simplificado de Dark, porque a trama, apesar de envolver paradoxo, viagem temporal, é mais fácil de entender do que Dark. E Corpus não se preocupa em ficar reinventando a roda não. Ele usa conceitos de ficção científica que já existem para ficar poupando os personagens e ficar explicando toda hora o que tá acontecendo. Nesse caso é só você prestar atenção bonitinho que você vai entender tudo tranquilamente. Inspetor Hillinghead em 1890. Inspetor Whiteman em 1941. Os corpos são todos idênticos. E por falar em história que utiliza mitologias que já existem, tem uma aqui que também muita pouca gente fala e que eu acho fantástica: Missa da Meia-Noite. O cara que fez essa série é ninguém mais que o Mike Flanagan, criador da Maldição da Residência Will, da Mansão Bly, da Queda da Casa Usher, todas séries excelentes. E dá pra ver que o cara tem um fetiche em destruir famílias, né? Mas aqui ele vai para um outro caminho. Nosso protagonista, que é o Riley Flynn, que volta pra minúscula ilha onde nasceu depois de passar 4 anos na prisão por atropelar e matar uma mulher enquanto dirigia bêbado. E temos outro querido que chega bem na mesma época na ilha, o Padre Paul, que veio para substituir de forma bem suspeita o monsenhor que comandava a paróquia local há décadas. Quando esse padre começa a mostrar pro pessoal da ilha seus talentos milagrosos e também muito suspeitos, o povo começa a ficar encantado por ele, mas também percebe que coisas estranhas estão acontecendo na ilha, como o aparecimento repentino de vários cadáveres de gatos. Enquanto a presença desse padre vai se tornando mais forte, a população começa a dar uma coringada e tenta entender o que está acontecendo, cada um baseado na sua fé, seja na religião, na família ou nos amigos. E a linha que cada um segue traz uma visão sobre o real motivo de tudo aquilo que está acontecendo. Afinal, o sobrenatural é algo que eles precisam aceitar ou combater. Se você curte um terror denso, com efeitos práticos, quase zero CGI e com personagens que te sugam para dentro da história, essa série é para você. Vale ressaltar que Missa da Meia-Noite é uma história inspirada em momentos da vida do próprio diretor, abordando o alcoolismo, assim como a própria visão do que é a missa católica. E seguindo nessa linha de terror diferentão, o Guilherme Del Toro é especialista nisso. E por que não uma série antológica que tem o próprio nome dele no título? O Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro. Os primeiros minutos dessa série não podiam ser mais autoexplicativos. Eles mostram o próprio patrão explicando que diabos é um gabinete de curiosidades. Comuns há séculos atrás, os gabinetes eram lugares ou móveis onde os donos exibiam uma coleção de diferentes objetos bizarros ou raros. E a maioria das vezes eles tinham uma boa história para contar. É a partir dessa premissa que o diretor apresenta uma série de 8 episódios, dirigido por 8 diretores diferentes, onde cada um conta uma história de acordo com o objeto que ele tira do gabinete. E dependente do tipo de terror que você curte, vai ter uma história, ou pelo menos um pedaço dela para você. A produção abraça vários subgêneros que passam por demônios, alienígenas, bruxas e animais doidos. São temas que instigam a curiosidade da gente por muitas gerações. Eu considero essa série uma celebração do terror,
diretor. Só o Del Toro mesmo para reunir diretores tão experientes nesse ramo, além de trazer uma equipe muito diferente de atores e produtores que vieram do Crepúsculo, Harry Potter e até do Hannibal. Não é todo episódio que tem uma boa história, tá? Até porque não existe série perfeita, mas pode ter certeza que o saldo é mais positivo que negativo. Bem-vindos ao meu gabinete de curiosidades. E ó, você que tá assistindo o Imaginário pela primeira vez, a gente não pode mais se perder nesse multiverso que é o YouTube, né? Deixa o like, se inscreve e ativa esse sininho pra gente se ver toda semana, beleza? Agora, saindo do terror e mudando totalmente a vibe, Pedaço de Mim é uma série brasileira com atores globais, mas eu vejo pouquíssima gente divulgando ou falando a respeito. E ela não é só uma das melhores minisséries brasileiras, mas pode facilmente ganhar como a melhor série de drama do ano. A série mostra a história de Liana, uma mulher que sonha em ser mãe e que acaba tendo a sua vida virada de ponta cabeça quando um acontecimento acaba afetando até mesmo o seu casamento. Após descobrir que o marido não estava chifrando ela, Liana acaba se envolvendo com um cara que ela conhecia. Acontece que esse rapaz meio que dopa ela e acaba tendo relações com a mulher sem o consentimento dela. Tempos depois ela descobre que tá grávida, mas não só do seu marido infiel, como também do rapaz que ela ficou. Em resumo, gêmeos de pais diferentes. Pedaço de Mim tem um roteiro muito amarradinho, com personagens bem trabalhados e sem histórias paralelas que geralmente uma novela tem. Tudo acontece rápido e na maior parte das vezes de forma imprevisível. Tipo, você pensa que tal acontecimento só vai revelar na reta final, mas já nos 3 primeiros episódios acontece. A sensação dessa trama é que não dá pra adivinhar mesmo quais os próximos passos dos personagens. E pra quem não sabe, a série é baseada em um caso real, tá? Extremamente raro, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Em uma entrevista ao Globo, Ângela Chaves, criadora da série, contou que soube da história e viu muito potencial pra ser um novelão de qualidade. Mas se fosse pra Globo mesmo, o negócio ia se esticar tanto que daria uns 200 episódios. Felizmente, quem pegou esse projeto foi a Netflix, e com 17 capítulos, essa série mostrou do que os brasileiros são capazes quando se tem um bom investimento e um bom roteiro. Que você tá grávida de 2 bebês de 2 pais. Eu sou um achado científico, entendeu? Eu tô louca, não tô inventando. Eu sou isso, eu sou uma aberração. E agora uma das maiores surpresas secretas da Netflix, a parente do Round 6 foi lançada sem muito alarde e podia mesmo ser do mesmo universo que ela. Dividida em 8 episódios, a trama acompanha 8 pessoas com dificuldades financeiras que entram em um reality show onde o tempo é literalmente dinheiro. E cada minuto que eles passam ali, a grana vai aumentando. A dinâmica funciona assim, eles ficam confinados em um prédio de 8 andares com câmeras espalhadas por todos os ambientes e os participantes precisam gerar entretenimento para as pessoas que estão assistindo. Quanto mais interessante for seu show, mais tempo de estadia você vai acumular no relógio central, que inicia com 24 horas. Se não entreterem, o tempo vai passando sem chances de acumular mais horas. Os participantes dormem num quarto vazio, sem privada, comida e nem nada. Só tem a tela que mostra o dinheiro que você acumulou. Tem um telefone e também tem uma porta de elevador de serviço. Essas coisas são importantes. Para comprar coisas básicas como coberta, travesseiro, acessórios de higiene, é pago com o dinheiro que você vai acumulando. Só que as coisas básicas são tipo 100 vezes mais caras que o normal. Um papel higiênico é 10 conto, no jogo vai estar 10 mil. O game não tem muitas regras, mas se alguém morrer ali é game over pra todo mundo. Com o tempo eles vão descobrindo muitas regras secretas, inclusive o fato de que cada quarto tem um lucro diferente de tempo. Por exemplo, o quarto 1 recebe menos dinheiro que o 2. O último quarto, que é o 8, é o quarto mais rico. Isso vai despertando o lado mais sombrio dos participantes. Na verdade, a série é uma crítica social muito forte. Ela usa o seu enredo para escancarar a sociedade doente que transforma a violência em entretenimento e a pobreza em puro espetáculo. A série tem reflexões sobre até onde esse pessoal vai por dinheiro e sobre a estrutura de classes, que é representada muito bem pela hierarquia desses quartos. Quem ganha mais, pode mais e humilha mais. Isso é só a ponta do iceberg do que The 8 Show representa. Mas isso aí não é meio perigoso? Eu não discordo. Nos ferramos. Eu tô amando tudo isso, gente. Apenas assista até o fim, que eu tenho certeza que vai te fazer pensar por um bom tempo. E se você tiver uma série pra me indicar, deixa aí nos comentários, porque nada melhor do que a gente compartilhar nossas experiências, né? Muito obrigado pela audiência e não vai embora agora não, que eu já tô te esperando lá no próximo vídeo. Fui!